noite, prezadas irmãs. Antes de iniciarmos os nossos estudos dessa noite, a direção aqui da casa, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, comunica que a partir do mês de abril agora, já retornarão as reuniões públicas que são realizadas aqui nesse salão, de estudos evangélicos. Portanto, nós estamos cumprindo um cronograma aí de retorno, que graças a Deus já é possível, em razão da diminuição dos casos da Covid-19 e ainda somadas ao maciço processo de vacinação das pessoas, da nossa cidade, do nosso país, já é possível que nós avancemos nesse cronograma de retorno, razão pela qual, a partir do primeiro sábado de abril, as reuniões serão públicas e presenciais. Além do mais, nós teremos que, evidentemente, resguardar ainda das regras de distanciamento sanitário, razão pela qual a disposição dos assentos continuará o mesmo, e teremos também que fazer uma limitação de público para exclusivamente os lugares que estiverem aqui reservados. Portanto, aqueles que chegarem e se assentarem, chegado a determinado limite, nós teremos que resguardar aí a todos, não permitindo mais a entrada daqueles que excedam o limite de lotação em razão do distanciamento de 1,5 metro que nós temos que fazer aqui. Então, é com muita alegria que nós comunicamos esse aviso, me lembro que há mais ou menos 2 anos atrás eu mesmo comuniquei aí o fechamento da casa, o que nos trouxe inicialmente muita tristeza, mas conseguimos manter a reunião de terça-feira, conseguimos manter a distribuição das cestas e logo em seguida alguns trabalhos timidamente foram voltando. Então é com muita alegria que a gente comunica aí, em nome da direção da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, que retornaremos às nossas atividades. Com relação aos sábados, com relação às demais reuniões, como a de quinta-feira, as reuniões públicas, como a de quinta-feira, da última quinta-feira, que tratam de assuntos mediúnicos, que nós estudamos assuntos mediúnicos, nós ainda estamos avaliando como faremos. Não sei se retornaremos ainda no mês de abril, mas a casa está estudando aí com os próprios companheiros dos grupos mediúnicos, também as reuniões de desobsessão, e faremos um comunicado no nosso grupo de WhatsApp, que grande parte dos irmãos e irmãs aqui presentes fazem parte. Bom, nós vamos então, dito isso, feito esse aviso, nós vamos então iniciar os nossos estudos dessa noite, agradecendo mais adiante também, com relação às escolas de evangelho, também já estamos estudando o melhor formato do retorno das escolas de evangelho, vez que da evangelização infanto-juvenil, mocidade, vez que as aulas voltaram presencialmente, então, portanto, também estamos habilitados aí a promover esse retorno das escolas de evangelho, que também analisaremos no momento oportuno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso santo reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. E com esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho,
dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amar ao próximo como a si mesmo, o item 1, que é o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São palavras de Jesus registradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Conjugada com a lição que acabamos de registrar, nós estamos aqui a questão 893 do Livro dos Espíritos, as virtudes e os vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória, ou seja, a virtude mais meritória, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Sem mais delongas, passamos a palavra para o nosso irmão Wilson, para que ele possa iniciar os estudos da noite. Boa noite a todos. Dito aqui pelo nosso irmão eu, com grande felicidade, enorme alegria, poder recepcioná-los aqui mais uma noite de terça-feira, certa-feira quente, mas com essas boas notícias de que avançamos na retomada dos nossos trabalhos. E os trabalhos de hoje nos apontam dedicar um tempo de nossa parte para melhor compreender o que foi lido na parte introdutória da inscrição de hoje, que é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande reflexão que nós gostaríamos de assim fazer nos próximos 60 minutos, trazendo informações, resgatando informações que possam nos auxiliar na melhor compreensão do que seria este amado próximo como a si mesmo, quais são os seus propósitos e por que em determinado momento Jesus veio para exemplificar esta mensagem e o nosso querido irmão Mateus nos brindou com seu registro, tendo-nos hoje a capacidade de prosseguir na sua reflexão. Digo isso porque no próprio registro de Mateus, quando nós vamos buscar o enunciado dos seus registros, ele nos coloca um contexto que merece a nossa explicitação, que merece a nossa atenção para buscar o início da compreensão dessa grande mensagem de evolução espiritual. Como pode ser lido nessa parte de introdução, que é o item 1, Mateus relata que os fariseus, vendo que Jesus havia calado os saduceus, um dos doutores da lei resolve então
questionar Jesus. O que nos traz essa simples frase? Se fizermos um exercício não muito profundo, mas uma leitura básica, nós vamos compreender que naquela época estávamos diante, ou Jesus estava diante, de dois grandes, vamos dizer assim, grupos dentro da sociedade judaica que se dedicava ao estudo das Escrituras, mas grupos que, mesmo dedicando ao estudo das Escrituras, ou seja, das grandes orientações para o povo daquela época, apresentavam e havia divergência entre eles, entre os saduceus e os fariseus. Para nós termos uma ideia, alguns historiadores apontam que nessa época haviam mais de 600 tipos de leis, de normativas que orientavam a conduta daquela sociedade em relação a uma série de pontos que, em tese, indicariam essa satisfação ou essa elevação espiritual. Mas como havia um número muito grande de normas, havia também uma preocupação por parte desses doutores da lei e destes grupos de não perder o referencial de quais seriam as principais leis. Então, este era o contexto que estava sendo colocado. Agora, imaginemos Jesus trazendo uma boa nova que quebrava a lógica de um modelo de comportamento vigente, materializado ou organizado, como dito por alguns historiadores da época, por um conjunto de normas que ultrapassavam o número de 600 e que havia discordância entre esses responsáveis por doutrinar, disseminar esses conhecimentos, e ele então é posto em xeque. E aí vem a pergunta para Jesus: dentre essas leis, qual é a maior? Então, naquela época, dentre essas leis, qual a maior? Vamos ver se você consegue resolver essa questão. Porque isso é um ponto fundante para a gente. O nosso grupo dos fariseus pensa que são essas leis. Imaginemos, os fariseus, nós acreditamos que esse é o núcleo central da doutrina. Então vamos ver o que Jesus tem a dizer. Então ele menciona que é o primeiro mandamento, o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de alma e de espírito. E também vos digo o segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Aí está a síntese de tudo que é necessário e viável para o seu engrandecimento espiritual, para alcançar aquilo que eu vim pronunciar, que é o reino de Deus, onde prevalece o bem moral. Lembram quando Jesus, aqui pela doutrina espírita, salvo engano, no capítulo 1, não vim destruir a lei? E essa mensagem, ou seja, a sua resposta, está fundada nisto, porque você vai encontrar os gregos falando disso, os persas falando disso, os chineses falando disso, antes da vinda de Jesus. Você vai encontrar em Deuteronômio, que é um dos que compunham o Antigo Testamento. Está lá, e se você procurar, você vai encontrar, salvo engano, Deuteronômio 6:5. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E o próximo como a si mesmo é a tal da regra de ouro. Se a gente puder gravar, é o tal da regra de ouro, que vai perpassar no tempo e no espaço, talvez o nosso grande objetivo. Amar o próximo como a si mesmo. Por que a regra de ouro? Como em outros estudos que nós tivemos aqui na casa, nós já vimos. Nós estamos num processo de evolução.
puros. E qual que é a grande chave da humanidade? Perpassa por isso, por amor ao próximo. Salvo engano, até relembrando aqui a fala do nosso irmão Euler, né? Se descesse aqui um extraterrestre, pelo que nós estudamos pela doutrina espírita, nós muito provavelmente chamaríamos de irmão. Porque a humanidade são muitas, nós não estamos sozinhos. E qual que é a grande chave que permite esse convívio, essa interlocução, esse amor ao próximo? Este amor ao próximo. Que naquela época Jesus tentou fazer o quê? Uma síntese. Para quê? Para facilitar a compreensão daqueles que viviam num jugo extremamente doloroso, mas que precisava anunciar uma nova perspectiva de vida, cuja grande orientação concentrava-se nesses dois grandes mandamentos. Mas hoje nós vivemos talvez um movimento de buscar uma maior expansão do que traz essa grande orientação para que a gente, no mínimo, possa alcançar este máximo. E é esse exercício que nós vamos tentar fazer. Esmiuçar o que foi sintetizado naquela época. E aí, nós vamos debruçar, por exemplo, nos itens 8, 9 e 10 desse capítulo, no interior desse capítulo, vai falar da lei de amor. Nós temos que agradecer então os benfeitores espirituais, esses espíritos da verdade, que atentos a essa nossa demanda, 3 espíritos destacam para a gente algumas informações que podem agregar na melhor compreensão, talvez isso que possa ser difícil quando a gente escuta amar ao próximo. Como que eu vou amar esse que está à minha esquerda, à minha direita, que está atrás de mim, que está na minha frente? Às vezes eu nem conheço, mas este é um propósito. Este é um propósito. E aí nós vamos encontrar o nosso irmão Lázaro, o nosso irmão Pedro, nós vamos encontrar o nosso irmão Samson, estabelecendo algumas, vamos chamar, orientações, algumas reflexões que podem ajudar a gente a sair daqui hoje internalizando mais algumas informações, para quem sabe alterar as nossas ações, as nossas atitudes. Então, a primeira reflexão, quando você pega o conjugado desses 3 irmãos, nós vamos identificar um preceito. Por exemplo, que o amor é de essência divina. Eles são muito claros em dizer isso. O amor é de essência divina. Mas o que a gente pode depreender disso? O amor é uma essência divina. Nós vamos depreender ou podemos depreender que, se é divino, é intocável, é inelegível, portanto obrigatório nós alcançarmos esse preceito. Então eu não posso não experimentar esse sentimento? Não, nós teremos que passar por esse sentimento. Nós devemos alcançar esse sentimento que é o amor, porque ele é de orientação, de determinação, ele é uma essência divina. Então, se eu não tenho, vamos dizer, como evitar, mais uma vez, o que nós podemos fazer é adiantar esse processo. Então, nós vamos à busca de informação. Está aí, então, o capítulo 11, os itens 1, o item 8, 9 e 10, para a gente buscar uma melhor compreensão do que é esse amar o próximo. Por quê? Porque o próximo é só meu pai, a minha mãe, pode ser o meu irmão, pode ser o meu primo, pode ser a minha avó, pode ser só os meus familiares, pode ser, mas também pode ser a minha vizinhança, a rua, o local de trabalho, como pode ser a humanidade como toda, como pode ser aquele que está à sua esquerda e está à sua direita que você nunca viu, como pode
ser e deverá ser os nossos irmãos que estão lá na Ucrânia nesse momento, como pode ser os nossos irmãos que estão na África nesse momento, como pode ser os nossos irmãos que estão pelas ruas nesse momento. Então nós temos que desvendar, e desvendar esse amor ao próximo passa por essa reflexão. Então já sei que esse sentimento está na dimensão divina. Se é a dimensão divina, eu vou ter que passar, vou ter que alcançar essa perfeição. Um segundo pressuposto é compreender que o amor é um processo evolutivo. Opa, interessante. O amor é um processo evolutivo, baseado na instrução e na depuração do espírito. Qual que é a vinculação que nós podemos fazer com isso? Então, posso aprender a amar? Pode. E aí nós vamos cair depois lá no outro preceito. Que todos nós, todos, guardamos dentro de nós a centelha do amor. Todos nós guardamos a centelha do amor. Tem uns que estão mais aflorados, outros menos aflorados. Mas nós temos que aflorar isso numa outra dimensão que vai fazer parte dos demais preceitos. Então, se ele é aprendido, um dos atos que nós estamos buscando, quando eu tenho ouvidos para ouvir e olhos para ver, este é um momento de instrução. Eu tenho que ficar atento, abrir meus ouvidos, meus canais, para poder melhor recepcionar aquelas informações que possam me ajudar a fazer com que eu tenha amor ao próximo. Porque na medida que eu tenho acesso à informação, eu vou refletir e tendo a mudar os meus comportamentos. Se eu mudo os meus comportamentos, muito provavelmente eu vou desvincular de determinadas coisas. Geralmente ligado ao contexto material. Se eu começo a ter uma valorização do meu moral, eu estou então depurando os meus espíritos, meu espírito. Eu passo a dar e ter valor e assim transformar as minhas ações em virtude daquilo que eu conheço, que eu aprendo, que eu faço. E nessa lógica, o que vai então comentar esses espíritos? O que permite então a nossa evolução são duas asas, é o que eles chamam: o amor e a sabedoria. O amor, depuração do espírito; a sabedoria, momentos de instrução e reflexão. É isso que nos faz avançar. Esses irmãos também vão apontar que todos, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado chamado amor, mesmo aqueles que não são afetos ao convívio com outras pessoas. Porque às vezes é comum, né? Eu não consigo amar, meu coração é de pedra, né? Meu coração é de pedra, eu não tenho sensibilidade para aquilo. Mas é isso que nós temos que buscar, despertar. Às vezes você não tem para com outra pessoa, mas acaba que você tem, se você parar para pensar, você tem com a planta, você vai ter com algum objeto, você vai se apegar a alguma coisa. São demonstração de que existe sim, e ele está ali. Nós temos que canalizar para os mais próximos. E aqui eles vão comentar com a gente quais são esses passos. O que a gente pode observar no nosso dia a dia para aflorar aquilo que está adormecido em nós. Um outro ponto: qual é o limite da relação em relação a esse próximo? Quem é o nosso próximo? A pergunta é essa: quem é o nosso próximo? E aqui nós já adiantamos. Pensar na família, ok. Pensar naquilo, nas pessoas que nós gostamos, ok. Mas a questão é: nós devemos atingir a humanidade como um todo. E atingir a humanidade como um todo é como que nós vamos acolher aquilo que a gente nunca viu na vida. E mais do que isso, adiante nós temos: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E aí nós vamos também observar, né?
início, o homem, nós somos por instinto. E se a gente observar, nós temos o mundo dos primitivos, expiações próprias, regeneração, e vai. Ainda existe um ser inanimado dentro de nós, muito ligado ao material, que nós temos que, entre aspas, dominar e prevalecer aquilo de caráter moral, de depuração do espírito, para que a gente possa ter este amor ao próximo, como dito, a grande chave do universo. Se vocês, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que tiverem a oportunidade de ler, por exemplo, as obras do André Luiz, nós vamos ter a clara percepção do que é esse amor recíproco. Como que é o trato entre os espíritos superiores. Se pudéssemos aqui retratar para ver, você consegue perceber nas falas, nas tratativas entre eles, o acolhimento que se dá aos espíritos esses que chegam ali de primeira mão. De primeira mão. Mas isso requer uma evolução muito grande da nossa parte, que não é impossível, que estão ali nas pequenas coisas. Um outro pressuposto: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. É aquela substituição, né? O eu sobre nós. Há de chegar um dia em que todos os nossos pensamentos e as nossas preocupações, as nossas atenções, o nosso esforço estará envolvido aqui. O nós. O eu, ele será, como diz aqui, substituído pelo nós. É saber como nós andamos. Terá mais valor este sentido de preocupação. Daí, amar ao próximo como a si mesmo. Porque à medida que nós conseguimos superar isso, nós vamos alcançar o quê? Amar os inimigos. Então, ou seja, demonstra que este movimento é um movimento de evolução. Aí está o nosso grande desafio. Aí está o nosso grande desafio. E o que ele coloca como orientação? Para detalhar, né? Detalhando para a gente essa compreensão do amor ao próximo. O Emmanuel vai comentar o seguinte: o amor ao próximo é exercício de todo instante. Então é só hoje, amanhã, só esse ano que vem, não. A todo instante nós podemos praticar o amor ao próximo. Começa com simples manifestações de atenção e bondade, limitadas a uma ou poucas pessoas. Então, os primeiros movimentos estão nesse sentido. Começa com simples manifestações de atenção e bondade. Bom dia, senhor. Tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo na paz? Não, tudo jóia. Evandro, tudo na paz? Não, estou não. Hoje eu estou chateado. O que foi que aconteceu? Posso te ajudar? Claudinho, quem sabe que seu pai está enfermo? Como é que ele está? Você precisa de alguma ajuda? Não, está tudo bem. Não, graças a Deus. Mas continue em orações por ele. Você vai visitar lá seu pai, sua mãe, antes do grande abraço, posso lá tomar um cafezinho? Vamos lá fazer uma visita que ele vai gostar muito. Voltando lá no André Luiz, quando os espíritos estão reunidos, os mais experientes recepcionam os menos experientes, o menos experiente pergunta para os mais experientes: meu irmão, tenho uma dúvida, posso esclarecer? Você pode me esclarecer? Meu irmão, fique à vontade. Eu estou aqui para poder te ajudar. Não tenho domínio de tudo.
esclarecimento de vida para que nós possamos evoluir. E aí, gente, passa um sinal, a pessoa pede, a gente nem ora, não cumprimenta a pai, não cumprimenta a mãe, não é verdade? Isso é sinal de amor ao próximo. Está aqui, ó. Começa com simples manifestações de atenção. Atenção. Quantas e quantas vezes as pessoas chegam perto da gente, a gente vira as costas, dá o lado, não para, não olha. Atenção. Porque a vida é corrida. Eu tenho que pagar a conta de água, a conta de luz, a caminho da escola, etc. Quantas vezes teu irmão nosso, se você perguntar e falar bom dia, ele quer falar bom dia, se você perguntar está tudo bem, ele tem a confiança e o conforto, a empatia e perceber a sua gentileza de que você está ali para poder ouvir. Ele vai falar que não está e ele quer apenas falar, porque alguém que preste atenção. Isto é amar o próximo. Ah, mas ele não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é meu tio, mas é seu irmão. Pelo que nós acabamos de aprender. E de ouvir que o nosso objetivo é a humanidade inteira. Então nós podemos fazer a diferença pelo que está sendo colocado aqui, nessa síntese que Jesus apresentou, nos diferentes espaços em que nós estamos presentes e envolvidos. Porque se assim não fizermos, vamos estar ouvindo, mas nós não estaremos compreendendo e refletindo. E que ele pede é justamente isso, está na pergunta 647 de Bezerra. Que a questão toda não é a compreensão, a questão é como que as pessoas, esse grande ensinamento encerra aí a grande doutrina, a orientação de Jesus, não, porque ela está posta. Mas a grande questão é colocar em prática esse ensinamento. Amplie-se com a prática, podendo atingir comunidades e até a humanidade toda. Então começa com poucas pessoas, daqui a pouco você está na comunidade e até a humanidade toda. A oração tem poder. Hoje, nas tecnologias, praticamente o conflito que acontece na Rússia e na Ucrânia, em tempo real, nós estamos assistindo. Você vê uma criancinha chorando lá na rua, um senhor de idade todo ensanguentado. Qual que é o amor ao próximo? Posso fazer uma oração? Posso, devo. Amor ao próximo. Nunca vi na minha vida. Vocês também não tiveram a oportunidade de ver, de conhecer. Mas é isto que é o que Jesus Deus nos coloca como sendo a grande chave da humanidade. O amor ao próximo. O amor ao próximo que vai, gente, desde o cumprimento, da forma que você se expressa no cumprimento, num abraço afetuoso. Custa-nos muito um abraço, um parar e olhar, um ouvir. São grandes demandas que nos são apresentadas. O importante é cultivar o hábito de fazer o bem, que é a questão que o Euler leu e faz parte do estudo, a 893. Qual é a maior de todos os estudos? Aquela que pratica o bem, não tem uma maior. Mas o foco é fazer o bem. Fazer o bem. O importante é cultivar o hábito de fazer o bem. Dia após dia. Segunda-feira eu faço, sexta não, esse ano eu faço, ano que vem não. É dia após dia. Por quê? Por quê? Porque ainda temos em nós a prevalecência do instinto. Ainda prevalece em nós o egoísmo. O pensar apenas em mim.
E haverá um dia, como dito, que nós estaremos envolvidos e preocupados com todos. Aí faz sentido. Tudo bem? Como você está? Posso ajudar? Estou do seu lado? Conte comigo. Você não está sozinho. Estamos juntos. E por que, meus irmãos? Porque nós estamos numa dimensão e no mesmo barco, em que um depende do outro. Sozinho nós não somos nada. Sozinho nós não somos nada. Nós vivemos e estamos em humanidade, sempre estaremos baseados nesses procedimentos. Por isso que nós temos que ter atenção para com o outro, e começa nesses simples atos, como foi mencionado aqui. E aqui vem outros apontamentos que ajudam a facilitar. Praticando a caridade, falam que, por exemplo, a benevolência, a indulgência, paciência, abnegação, resignação, sacrifício, todas elas são filhos do amor. Então, quando eu estou tendo um ato de paciência, eu estou o quê, gente? Aquecendo essa chama. Aquecendo essa chama, porque ela está vinculada ao amor. Estou tendo amor com outra pessoa, porque eu poderia estourar. Poderia, inclusive, chegar às áreas da agressão. Mas bondade, indulgência, tolerância, são todas virtudes filhas do amor. Não menosprezando os fracos, não desfavorecendo os infelizes, fazer todo o bem que seja possível fazer, estando aberto ao acolhimento das pessoas. Então nós não estamos diante de algo intangível, impensável, inexplorável. Acolhimento das pessoas. Só o pai, a mãe, o irmão ou a irmã, isso às vezes é fácil, é tranquilo. Mas aquele que eu não conheço, então nós temos que chegar lá. Já caminhando aqui para minhas considerações finais, no corpo dessas instruções, tem duas passagens que é interessante e chama a nossa atenção. Uma delas é do nosso irmão Fêmelo. Ele abre aspas, né? Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, mas não é impossível, né? Ele admite e esclarece para a gente, encarnados, que é difícil praticá-las. E às vezes, grosso modo, enquanto nós não conseguimos esse nível de perfeição, é difícil às vezes ter essa percepção e abrangência daquilo que pode levar o amor ao próximo. Porém, a alma colhe delas imenso bem, porque fazer bem é gratificante. E já foi detalhado por ele. O simples ato de paciência, tolerância, acolhimento, urbanidade. Né? O Samson, já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Daí, como é bom nós estarmos aqui nessa terça-feira, né, um dia de calor, mas buscando o quê? Esse devotamento. A oportunidade de estar aqui em coletividade para estudar e compreender isto que é a regra de ouro que Deus colocou para a gente e Jesus veio para viver na sua essência. Então, que bom que nós estamos aqui parando e dedicando um tempo para melhor compreender.
imensidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora já foi rejeitada por nós. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. A oportunidade, o registro lá de Mateus tem reflexão até hoje para a gente. E que bom que a gente, como dito aqui por esse nosso irmão mencionado, nós estamos tendo a oportunidade de aproveitar os nossos, neste caso, ouvidos, e para aqueles que vierem fazer a leitura dos nossos olhos, para ter acesso a essas informações, e ao ter acesso a essas informações, a estes conhecimentos, nós possamos refletir, e ao refletir, transformar essa reflexão em ação, que nada mais é prestar atenção ao próximo, na prática do bem. Tendo dúvida, Lucas, Mateus, João nos orientam. Se eu tenho dúvida, qual é a reflexão? Eu tenho que fazer aquilo com o próximo, aquilo que eu gostaria também que fosse feito comigo. Se eu tive dúvida numa situação, busque essa reflexão. Então, que fique essa reflexão também com vocês, comigo, do que é possível fazer e que está ao nosso alcance para melhorar, ajudar o nosso próximo a evoluir também. Porque, mais uma vez, nós estamos todos juntos e no mesmo barco, na mesma jornada de evolução espiritual. Então, que Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, em especial as leituras de hoje baseadas nos registros do nosso grande mestre e amigo Mateus, os espíritos que orientam os nossos trabalhos, os espíritos benfeitores espirituais que acompanham cada um de vocês, os anjos da guarda, que todos nós sejamos abençoados, podemos e possamos, de fato, melhor interagir com essas informações e ser um agente também de transformação. Que Deus ampare a todos. Muito obrigado. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos inspire. Meus amigos, nós vamos iniciar nossa participação dessa noite com uma frase a respeito do amor, que é o nosso tema da noite, proferida por alguém que certamente amou muito, conforme nós podemos observar pela vida e pela obra dele, que foi o nosso inesquecível Chico Xavier. Certa vez ele disse o seguinte: o amor é uma força tão intensa que, se não fosse controlada, seria avassaladora. Fecha aspas. E o autor da obra aqui, logo em seguida, comenta assim: o Chico nos ensinaria em seguida que o Criador controla essa força, compartimentando, ou seja, dividindo em amor de pai, de mãe, de esposa, esposo, filhos, irmãos, amigos. Portanto, meus amigos, quando nós estudamos sobre o amor, nós estamos estudando sobre a força maior com que Deus cria e comanda o universo, toda a sua criação, conhecida e desconhecida por nós. Quando nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é um dos capítulos centrais do Evangelho, que está no âmago do Evangelho, portanto, no interior do Evangelho, tal como o coração do nosso peito, bem guardado, bem no interior de nosso corpo físico, nós vamos observar o seguinte: na verdade, meus irmãos, estudar o Evangelho de Jesus como um todo é estudar a lei de amor.
Porque quando a gente estuda humildade, ser humilde é amar. Porque a gente deixa de fazer um autoconceito de si mesmo e passamos a nos enxergar com as limitações que a gente tem. Quando eu sou misericordioso, eu amo. Quando eu sou capaz de perdoar, eu amo. Quando eu compreendo as leis divinas, enfim, todo o Evangelho é amor. Tanto é que se a gente pudesse um dia simplificar e reduzir qual o conceito do Evangelho? O que o Evangelho nos ensina? O Evangelho nos ensina a amar. A gente poderia falar só isso que a gente aceitaria. Agora, para que a gente aprenda, é necessário o estudo. Porque amar tem tantas situações, tantas circunstâncias e tantas pessoas com quem a gente convive, que umas vezes ele vai sumir a feição da paciência. Outras vezes o amor vai se expressar pela esperança, pela fé, pelo bom ânimo e por tantas outras expressões. Por isso, meus irmãos, a gente precisa estudar. Vamos, portanto, começar o nosso comentário, o nosso estudo de hoje, entendendo um pouco sobre o contexto bíblico da passagem que foi trazida para a gente. Kardec começou esse capítulo citando Mateus 22, ou seja, capítulo 22, versículos 34 a 40. Quando a gente pega o capítulo 22 de Mateus, e é legal de vez em quando a gente fazer essas consultas bíblicas e a gente ir se familiarizando em compreender a Bíblia à luz da doutrina, que é a grande ajuda que os Espíritos superiores nos dão, a gente vai observar que é interessante, meus irmãos, no capítulo 22 de Mateus, Jesus é submetido a 3 pegadinhas. Eles fazem 3 testes com Cristo. Ele começa contando a parábola das bodas, o festim de bodas, que a gente em outras oportunidades estuda aqui no outro capítulo do Evangelho. Mas em seguida, Jesus foi testado sobre a questão dos impostos, que também está nesse capítulo 11, quando vieram os fariseus primeiro e perguntaram para o Cristo: e aí, mestre, nós devemos ou não pagar um imposto para César? Aí aquela passagem que a gente conhece: pega aí uma moeda, que rosto é esse da moeda? De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo em seguida vem os saduceus e fazem outra e tentam uma armadilha para o Cristo, com perguntas em torno da ressurreição. Nesse trecho, os irmãos vão ver lá que quando a gente fala saduceus, fariseus, quem tiver dúvida e quiser compreender e estudar um pouco mais, procurem, meus amigos, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma introdução um pouquinho mais longa que Kardec fez, no qual ele explica esses conceitos para a gente, em poucas palavras, ele não é prolixo. Ele explica que, por exemplo, os fariseus era como a classe sacerdotal predominante da época, era a corrente majoritária do judaísmo. Já os saduceus eram uma espécie de materialistas, fazendo a comparação com os nossos tempos atuais. E, portanto, eles não compreendiam a existência do Espírito, a existência da vida após a morte. E aí tentaram pegar Jesus nesse ponto, o Cristo esclarece. Depois vem novamente os fariseus com essa questão que a gente está estudando. Qual o mandamento maior da lei? Aí o Cristo esclarece objetivamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Jesus resumia todas aquelas leis, todo o ensino, toda a herança de Moisés e dos profetas, e mesmo que ele ensinava, através daquela resposta aos fariseus. Portanto, meus irmãos, a gente vê como que é interessante a gente entender esse contexto bíblico. E era uma oportunidade na qual Jesus já se encontrava em Jerusalém, já nos últimos dias de sua passagem aqui na terra. E foi uma época, foram dias que ele deu muitas lições. Tanto é que os evangelistas fizeram diversos registros com esses dias em que o mestre aqui estava. Para ilustrar ainda a lei de amor, nós vamos começar a entender a lição de Jesus a respeito do amor, pulando para outro evangelista, quando
quando a gente vai no Evangelho de João. E quando João registra, a partir do seu capítulo 13 até o 17, se eu não me engano, a conversa de Jesus com os discípulos na Santa Ceia. Ali o Mestre falava com o coração ainda mais transbordante de amor. E para os irmãos terem ideia, nessa oportunidade o Cristo falou assim: o meu mandamento é este, João 15, 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí, meus irmãos, a lei de amor subiu de patamar. Porque uma coisa é a gente amar o próximo como a gente se ama, da nossa forma imperfeita ainda de amar. Porque às vezes eu acho que eu amo, mas eu estou prendendo a pessoa de maneira egoísta. Eu estou com sentimento de posse com o outro, achando que ele é minha propriedade, que eu tenho direito sobre a vida dele, e não é nada disso. Agora, amar como Cristo amou, aí é outro patamar de amor. E isso é que a gente tem que entender. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então vejam, meus irmãos, que o Cristo inaugurava um novo padrão de amor, que nós vamos entender. Padrão esse que se contrapunha ao que o mundo achava que era amor, e que infelizmente ainda hoje se entende de maneira errada o que é amar. Para os irmãos terem ideia e a gente ilustrar isso, teve duas oportunidades que o Chico foi perguntar sobre o conceito de amor. E aí a gente vai ver como que muitas pessoas entendem de maneira errada, como se fosse a efetividade existente entre um casal e que às vezes raia ao desequilíbrio. E o Chico vai esclarecer que não é nada disso. Amor é ter pelo próximo que Jesus tinha por nós. Teve uma ocasião em que Adelino da Silveira, que é o autor de um livro biográfico sobre o Chico, Chico de Francisco, perguntou assim para ele: Chico, por que nós, brasileiros, fomos tão contidos em matéria de sexo, quando o sexo é praticado livremente nas grandes potências? Aí veio o Chico responder: mas as grandes potências são os países de maior índice de suicidas do mundo. Se o sexo resolvesse o problema, eles não se matavam, não é mesmo? Mas e as imensas concessões do amor livre? Perguntou Adelino da Silveira. Se é livre, não pode ser amor, porque o amor é com responsabilidade. E em outra oportunidade, conversava Adelino da Silveira com o Chico também o seguinte: conversávamos com o Chico sobre desregramentos do sexo, adultério, quando ele disse: converso tudo isso com os meus sobrinhos, e eles me dizem: o senhor está fora do tempo, a época agora é outra. Vejam só, né? Esse argumento é velho, vem de longe. A época agora é outra, isso não existe mais. Em que tempo que o senhor está vivendo? E o que diz você, Chico? Alguém perguntou para ele. Digo que vivo no tempo da consciência. Então, meus irmãos, para a gente ilustrar como que existe esse velho engano sobre o que é amar, nós temos uma personagem no Evangelho de Jesus que ilustra para a gente esse equívoco e que ilustra também para a gente a compreensão do conceito divino e cristão de amor e que foi capaz de transformar a sua vida. Uma transformação profunda, muito difícil. Essa figura é a figura de Madalena. Nas escrituras bíblicas, nós vamos ver poucas descrições a respeito dela. Nos parece, quando a gente lê sobre Madalena na Bíblia, que Jesus operou um milagre nela.
Como se o Cristo tivesse uma varinha mágica que transformasse as pessoas, independente da ação da vontade de cada um. Como se fosse mesmo um filme desses de conto de fada que a gente vê, plim, vai lá a pessoa muda da água para o vinho de uma hora para outra. Com a literatura espírita, meus irmãos, nós vemos que nenhuma transformação se dá dessa maneira. Às vezes há um momento decisivo em que cada um de nós foi preparado por muito sofrimento ao longo do tempo e tem um momento onde a chave vira, onde a ficha cai, onde de repente a gente dá de nada. Mas aquilo ali é parte de um processo que veio ao longo do tempo, que fez parte dele. Sofrimento, quedas, dores, decepções, até que a gente aprendesse, opa, e desse o lampejo. É isso aqui que eu queria, é isso que eu procurava. Madalena, e aí como que nós vamos compreender, portanto? Nós temos uma obra, guardem isso, meus irmãos, aqueles que não conhecem, memorizem, porque essa obra nos faz compreender melhor o Evangelho e compreender melhor o próprio Cristo e sua grandeza. Essa obra é chamada Boa Nova. É uma obra de Humberto de Campos composta de 30 capítulos, onde vários personagens do Evangelho vão ser aqui personagens para a gente em cada um desses capítulos, e nós vamos ver um pouquinho da transformação e das lutas de cada um. Nesse capítulo específico, que é o de número 20, nós vamos ver aqui que Madalena procurava o Cristo e Humberto de Campos narrava que até ali, no momento em que ela tomou conhecimento do Cristo, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Portanto, ela vivia, como se diz no conceito atual, aproveitando a vida. Mas isso a deixava sempre sequiosa, com o coração vazio. Não preenchia a sede que ela trazia na alma e já apresentava até muito tédio daquela existência que ela levava. E foi numa oportunidade em que ela se encontrou com Jesus e escutou um pouco das lições do Mestre, ela então o procurou pessoalmente e ele lhe disse: Senhor, ouvi vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. E aí segue o diálogo entre ela e Jesus. Ela pergunta se ela poderia ser aceita e ali escutar o Evangelho, a mensagem que o Cristo trazia. Jesus diz: sim, como não? Ninguém está condenado ao pecado eterno. E então ela abre o seu coração, dizendo para ele: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. É o que a gente tem visto. Ela amava segundo os conceitos do mundo, aproveitando a sensibilidade do povo, mas aquilo não lhe preenchia. Sim, sua sede é real, dizia Jesus. O mundo viciou as fontes de redenção, e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Jesus traz alguns outros esclarecimentos, mas adiante diz o seguinte: quem verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos, com as alegrias do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E mais adiante, Jesus volta a enfatizar após a pergunta dela: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E o Cristo reafirma: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber sacrificar-se. Então, meus irmãos, isso aqui
são citações rápidas de uma página muito mais extensa, onde ela expõe de maneira mais clara as dificuldades que ela vivia. Jesus a responde de maneira muito mais bela e mais extensa também. Mas a síntese que o Cristo ensinava para a gente é o seguinte: o amor verdadeiro mora na nossa capacidade de nos sacrificarmos a favor de quem está à nossa volta. Mais ama quem mais se sacrifica em benefício do próximo. Quem mais é capaz de abrir mão do seu conforto, da sua comodidade, dos bens que lhe tocam, para enxugar a lágrima de alguém, para consolar, para levar paz para quem está à sua volta. Portanto, Cristo trazia outro conceito de amor. E à medida que as pessoas compreendiam esse amor que Jesus ensinava, iniciou-se a verdadeira transformação da humanidade. Algumas pessoas já traziam esse gene muito desenvolvido consigo. Outras nem tanto e foram aprendendo ao longo do tempo. Algumas, meus irmãos, talvez desde a época do Cristo, estão em processo de aprendizado. A época de Jesus, por exemplo, nós vamos ter exemplos de almas que já começavam a sentir esse amor verdadeiro, às vezes até em patamares diferentes. Por exemplo, nós temos na literatura espírita uma obra de Emmanuel, que é o livro Há 2000 anos, no qual Emmanuel, ali como Públio Lentulus, um senador romano, e sua esposa de nome Lívia, exemplificam para a gente o amor que existe entre duas almas gêmeas, mesmo que às vezes em patamares evolutivos diferentes, através, por exemplo, não só das atitudes de uma vida, como também de uma poesia que ele escreveu para ela de forma muito bela, que era a seguinte: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste sol do meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. E aqui, embora capaz de escrever tão belas palavras, quem já leu esse livro vai observar que entre o sentimento, as aspirações do amor verdadeiro e a capacidade de se sacrificar em nome desse amor vai uma diferença. Tanto é que sua companheira deu a própria vida em nome do ideal e de um amor verdadeiro. Já ele não compreendia à época esse sentimento em toda a sua sublimidade e precisou do tempo e de outras encarnações para poder aprimorar e sentir o amor verdadeiro que Cristo ensina. Pois bem, meus irmãos, já agora concluindo a nossa participação, esse sentimento de amor, conforme a gente viu nos nossos estudos de hoje, pode se expressar por todos que estão à nossa volta. Não somente com o companheiro ou a companheira que a gente escolheu para caminhar ao nosso lado na vida, mas, às vezes, por um colega, por um familiar, por um amigo, por um vizinho, por um patrão, conforme nós vamos ver aqui numa história do Chico, com a qual nós vamos encerrar. Chico levantou-se cedo e, ao sair de charrete para a fazenda, encontrou-se no caminho com Flaviano, que lhe disse: você ficou sabendo quem morreu? Não. O Juca, seu ex-patrão, morreu na miséria, Chico, sem ter nem o que comer. Coitado. E Chico tira do bolso o lenço e enxuga os olhos. A que horas é o enterro? Perguntou Chico. Creio que vão enterrar a qualquer hora, como indigente, no caixão da prefeitura. Chico pensou, sentido e pediu: Flaviano, faça-me um favor. Vá à casa onde ele desencarnou e peça para esperar um pouco. Vou ver se lhe arranja um caixão, mesmo barato,
Flaviano despediu-se e partiu. Chico desce da charrete e mandou um recado para seu chefe. Lembrou-se de seu ex-patrão, figura humilde de bom servidor, que tanto bem lhe fez, e ali mesmo, no caminho, enviou uma prece a Jesus nos seguintes termos: Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a quem tanto devo, que me socorreu nos momentos de mais angústia, que me deu um emprego com o qual socorri minha família, que tanto sofreu por minha causa. Que eu lhe pague em parte a gratidão que lhe devo. Ajude-me, Senhor. E tirando o chapéu da cabeça, virou de cabeça para baixo, como se fosse uma sacola, batendo de porta em porta, pedindo esmolas para comprar um caixão para enterrar o extinto amigo. Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo sabia do ocorrido e estava perplexa, se não comovida com o ato do Chico. Seu pai soube, foi até o seu encontro, tentando demovê-lo daquele petitório. Ou seja, o pai dele ficou sabendo, falou: Chico, que humilhação, você pedindo aí ajuda, você trabalha, pedindo ajuda, esmola de casa em casa. Não, meu pai, não posso deixar de pagar tão grande dívida a quem tanto colaborou conosco. Um pobre cego, muito conhecido em Pedro Leopoldo, foi inteirado então da nobre ação do Chico, a quem estima, e procurou. Por que tanta pressa, Chico? Meu nego, estou pedindo esmolas para enterrar meu ex-patrão. Seu julga? Fiquei sabendo. Coitado, homem tão bom. Espera aí. Vamos então, Chico. Tenho aqui algum dinheiro que me deram de esmolas de ontem e de hoje. E despejou no chapéu do Chico tudo o que tinha conseguido até ali. Chico olhou nos olhos mortos e sem luz. Viu-os cheios de lágrimas, comoveu-se ainda mais. Obrigado, meu amigo. Que Jesus lhe pague o sacrifício. Comprou com dinheiro esmolado o caixão. Providenciou o enterro. Acompanhou até o cemitério. E já tarde voltou para casa. Tinha vivido um grande dia. Sentou-se à entrada da porta. Lá dentro, seus irmãos, seu pai, o observavam comovidos. Em prece muda, ele agradecia a Jesus. Emmanuel então lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico entende. Ganharam um dia, pagaram uma dívida e deram de si um testemunho de humildade, de gratidão e de amor ao Divino Mestre. Então, meus irmãos, vejam que isso é praticar a lei de amor que o Cristo nos ensinou. E terminando, nós nos lembramos aqui de uma música que talvez muitos já ouviram, aquela que nos fala, que um dia uma criança me parou, olhou para os meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para eu cumprir, e perguntou, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus ama. Que o Mestre nos abençoe a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, antes das nossas orações de encerramento, gostaríamos aqui de fixar 3 pontos sobre os ensinos dessa noite, tão bem conduzidos pelos irmãos que nos antecederam. O primeiro ponto, lendo aqui, ouvindo aqui essa mensagem relacionada à vida do nosso querido Chico, temos em contraponto centenas de milhares de ações judiciais que abarrotam os tribunais desse país em confrontações entre ex-empregados e patrões e ex-empregados, num verdadeiro movimento de desamor. Segundo ponto, eu gostaria a reflexão de todos, é aquela velha história das tradições hebraicas, em que um discípulo de Shammai e do
antagonista dos ensinamentos do grande Rabino Hillel, e pediu o seguinte a seu mestre: mestre, eu gostaria que o senhor resumisse o Velho Testamento para mim no tempo em que eu conseguisse ficar de pé apenas sobre uma perna. O Rabino Shammai olhou para ele muito estranho, olhou para o seu discípulo de forma muito estranha e falou: meu filho, isso não é possível, são 39 livros. Aquele discípulo então faz a mesma proposição para o grande Hillel. E o velho sábio dirigiu-se ao seu discípulo, aquele jovem, impetuoso, e disse o seguinte: ponde-vos em posição. O rapaz então apoiou o seu corpo sobre uma perna e o Rabino Hillel disse o seguinte: o resumo do Velho Testamento chama-se amor. Aquele discípulo achou estranho, não entendeu, não compreendeu, falou: mas mestre, como que o senhor me resume 39 livros apenas com a palavra amor? Foi quando então o Rabino me deu uma lição que aquele discípulo nunca mais esqueceu. Foi o seguinte: o que verdadeiramente define o Velho Testamento, nós vimos a citação de Deuteronômio 5, 6, que dita há pouco, é exatamente o sentimento de amor. E os 39 livros existentes no Velho Testamento existem para poder descrever esse sentimento. E por fim, eu gostaria de lembrar a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Existe um programa que chama-se Data Limite, segundo Chico Xavier. Eu não virei hoje. Está lá no YouTube e todos nós podemos ver. Eu estou lembrando disso a todos aqui, porque hoje também me foi dito sobre esse programa, que narra das respostas que o Chico deu no programa Pinga Fogo, no início da década de 70, a respeito dos acontecimentos do mundo. Eu não quero aqui dar nenhum spoiler, mas nós vamos ficar assustados de ver o que é que o Chico disse lá no ano de 1971 a respeito do que nós estamos vivendo exatamente agora, por força do desamor entre as criaturas. Nós estamos caminhando uma encruzilhada, para uma encruzilhada, a humanidade. E o velho mundo está nos levando de novo para essa encruzilhada. Ou nós caminhamos sérios em direção ao mundo de regeneração, ou mais uma vez nós pegamos o atalho da porta estreita e vamos ingressar num tempo de muito sofrimento por não termos sabido amar o nosso próximo. Nós vamos encerrar os nossos estudos dessa noite, mais uma vez elevando o pensamento a Jesus, nosso mestre amado, aquele que em primeiro lugar no mundo pronunciou a palavra amor. E quando os cristãos, as criaturas de boa vontade, especialmente as mulheres, os velhinhos, ouviram essa palavra, guardaram essa palavra em seus corações, e muitos desceram aos circos de martírio para poder sustentar essa missão que serviria de luzeiro para a humanidade inteira. Que o Senhor Jesus possa, das altitudes em que Ele se encontra, receber as nossas orações, as orações de todos aqui presentes, rogando, Mestre querido, pelo nosso planeta. Esse planeta maravilhosamente belo, azul, que um dia o Senhor plasmou há bilhões de anos atrás, para nos receber a todos, egressos de outros mundos de sofrimento e de provas, por termos falhado fragorosamente em existências anteriores, ainda extremamente frágeis, débeis, primitivos, e que tem sido a escola, que tem sido a romagem de aprendizado para todos nós ao longo dos milênios sem conta. Ó Jesus, amparai nosso mundo,
Abençoai a todos que, como nós, temos um resquício de responsabilidade de procurarmos fazer o melhor. Que nos lembremos todas as noites em nossas orações desse instante tão ímpar que a humanidade vive, esquecendo as nossas questiúnculas do dia a dia e elevando os nossos sentimentos ao Criador, numa prece, Senhor Jesus, que nós nos rogamos que leve até Ele, para que Ele se compadeça de nós, para que Ele se compadeça dos seus filhos ainda tão duvidosos. Que a vossa misericórdia, Senhor, que chegou ao ponto de um dia vir pessoalmente aqui entre nós, numa oportunidade que nós não soubemos valorizar, e que só mais tarde o Consolador que o Senhor um dia prometeu foi capaz de elevar às alturas a compreensão das criaturas humanas a respeito da vossa missão. Que os vossos emissários, que também se contam aos milhões em torno do mundo, possam, Senhor, se fortalecerem no amor que brota do vosso coração, e inspirar de alguma forma a todos aqueles que se encontram com tanto ódio dentro de si, revestido da capa da vingança, do orgulho, da vaidade, do separatismo, da discriminação, da descrença, e de alguma forma, Senhor, que eles possam ser inspirados a pensarem nas crianças, nos velhinhos, naqueles que se encontram hospitalizados, naqueles que se encontram perambulando pelas ruas, nas mães e nos pais de família que se desdobram no seu labor do dia a dia para poderem dar uma vida melhor aos seus filhos, nos religiosos que se põem em joelhos para orar pelo futuro do planeta, por todos nós, Senhor, criaturas que, apesar de tantos defeitos, já oferecemos alguma resistência ao mal, o que hoje, com o vosso ensinamento, nós aprendemos ser também uma virtude. Que essas pequeninas dracmas que já somos capazes de ofertar ao Senhor da vida, sirvam, Senhor, como passaporte para a misericórdia e a compaixão de Deus por todos nós, criaturas humanas. Abençoai essa casa de oração, estudo e trabalho. Que o vosso Evangelho esteja aqui sempre presente em nossas cogitações, porque não há cogitações maiores do que o vosso Evangelho. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e reflexões dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos e irmãs, iniciarão agora os trabalhos de passes, aqueles que desejarem, formem a fila no corredor.